Bom, primeiro, obrigada mesmo pela oportunidade de estar aqui falando com a comunidade de Angola. Para mim é um enorme prazer poder me comunicar com comunidades lusófonas. E, bom, eu estou aqui para compartilhar muito brevemente um pouquinho dessa minha experiência, de dizer por que que o open source é tão importante, porque como é que pode alavancar a tua carreira, mas para mim é muito maior do que isso. Então, em primeiro lugar, de verdade, bem-vindas e bem-vindos nesse espaço, para essa grande celebração que é mundial, que não é local, mundial, e que representa o quanto o open source de verdade, literalmente, mudou o mundo. Eu de verdade parabenizo a todas as pessoas que estão aqui presentes, porque significa um enorme passo não só para sua carreira pessoal, mas para mim significou uma mudança em como eu vejo a vida. O FLOSS, ou Free and Libre Open Source Software, é sobre ser aberto, livre, é sobre autonomia, é sobre colaboração e sobre compartilhamento. Eu separei alguns slides aqui, mas antes eu queria fazer um pull, porque eu acho divertido, para saber um pouquinho de qual é a sua experiência com o open source. Se esse evento é seu primeiro contato, se você já conhece, se você mais ou menos sabe o que é, mas não tem muita certeza, se você já usa bastante ou se você é um contribuidor ou contribuidora. Então, eu vou dar 10 segundos para todo mundo apertar o seu. Tataram. Uhum. A gente tem só 7 pessoas, metade quase respondeu, então vou esperar mais 10 segundos. E mais 10 segundos para as últimas 7 pessoas poderem responder. Muito bem. Encerrando o poll e agora, vamos lá. Que bacana. A gente tem um público hoje aqui bem diverso. Para algumas pessoas é o primeiro contato, para algumas pessoas sabem mais ou menos, mas a gente também tem bastante pessoas que entendem o quanto usam, o quanto consomem bastante isso. E algumas pessoas são contribuidoras. Então, eu vou tentar compartilhar com vocês um pouquinho do que eu sei. E eu vou deixar aberto para vocês poderem. Vou compartilhar tudo. Se eu estiver sendo muito óbvia ou se estiver faltando informação, por favor, avisa. Vocês podem se desmutar e diretamente. A gente nem é tanta gente, a gente tem 24 pessoas aqui, então vocês podem só diretamente fazer perguntas se vocês quiserem no meio da coisa. O que eu, o que eu vou tentar compartilhar para vocês aqui, eu vou tirar esse brinco porque tá dando um efeito de câmera bizarro. É um pouquinho, como algumas pessoas é o primeiro contato, eu acho super importante falar um pouco dessas duas definições. Uma é do open source, que a gente comumente chama, e a outra é do software livre ou free, libre, open source software. E essa diferença, historicamente, vocês podem buscar, tem bastante recurso na internet, assim, ela foi importante, porque teve uma diferença de pensamento conceitual ali. E enquanto o Floss, ele defende a liberdade do usuário e desenvolvedor de poder ter autonomia, o open source acabou se enfocando só numa parte de negócio. Hoje em dia eu acho que tem uma certa convergência, porque a gente entende, e é super, para mim é super importante saber disso. É, porque hoje em dia, não sei se vocês já ouviram falar, mas teve bastante discussão sobre como as redes sociais estão afetando a forma como a gente se comunica, ou problemas com a nossa privacidade, direitos de privacidade, e isso tem a ver com a falta de entender que o software é livre e autônomo, e isso é um direito que, enfim.
político sobre o software. Software não é só técnica e código, tem implicações sociais, e quando a gente vem falar de aberto, aberto também pode ser aberto para exploração, também pode ser aberto para coisas que podem ser não bacanas. Então, quando a gente volta para a filosofia do software livre, a gente engloba entender essa liberdade do usuário. Por isso que eu trago essa diferença conceitual entre software livre e open source, que eu acho importante a gente saber porque a gente está criando. Eu comecei a falar sem nem me apresentar. Meu nome é Paloma Oliveira, eu sou brasileira, nasci no Brasil, morei um tempo no México, me acho mexicana de coração. Hoje em dia eu moro na Alemanha, então eu tive o prazer de entender como diferentes regiões do mundo entendem de forma diferente o que é open source. Hoje eu trabalho o tempo integral com open source. Eu sou eu advogo, ou o que eu falo é falar sobre open source bastante. Eu apoio uma comunidade, bastante comunidades, principalmente para mulheres entrarem em tecnologia, aqui em Berlim com as PyLadies Berlim, e faço um monte de coisa ligada a isso. Para minha empresa, que é a Sauce Labs, é uma plataforma de teste, a gente cuida de alguns projetos grandes de open source chamados Selenium, Appium e WebDriver.io, que são todos projetos abertos, e por isso também o meu papel ali dentro dessa empresa de advogar. E foi assim que eu comecei a minha carreira, foi porque antes de trabalhar na South Labs, eu já advogava por open source há mais de 10 anos, no Brasil, principalmente para comunidades de software, de comunidade criativa, Pure Data, VPT, softwares para fazer muito audiovisual e videomapping. Então, eu já cheguei aqui na Alemanha com uma carga, por mais que eu cheguei nesse país estrangeiro sem falar a língua, porque eu já tinha contato com open source, eu pude começar minha carreira em tecnologia oficialmente num outro país europeu, porque eu já conhecia open source e por causa da rede de conhecimentos. Então, por isso que quando eu estou compartilhando com vocês a minha experiência, é uma experiência real que open source traz bastante benefício. E traz benefício, vamos entender por quê, né? Até meu gato está aqui no fundo falando, é importante sim, mas é importante para a empresa por quê? Desde o ponto de vista da empresa, hoje em dia, open source não é só sobre vou compartilhar, abrir para o mundo. Hoje em dia representa uma indústria bilionária. E quando eu digo bilionário, eu quero dizer que projetos como MongoDB ou GitHub, por exemplo, foram comprados por muitos bilhões de dinheiros. Bilhões. Geralmente esse valor vem em dólar, mas eu não tenho certeza se é dólar ou não, então vou colocar como dinheiro. E isso faz com que traga mais sustentabilidade. Não é só um projeto caseiro, não é mais só os desenvolvedores que usam seu tempo livre, embora ainda seja muito mantido pelo tempo livre e vontade das pessoas envolvidas. Mas é muito maior do que isso. Hoje em dia, a indústria de tecnologia e tudo que a gente faz é mediado por software, ela depende do open source. A gente cai, tem até uma tirinha que assim que eu terminar aqui eu procuro e boto no chat para vocês do XKCD, que ele mostra exatamente essa pirâmide. Se você tira esse projeto, a indústria toda de software desmorona. E você pensa que tudo é software hoje em dia. A sua TV tem software, a gente está falando por causa de software, né, usando essas tecnologias, então é muito importante. E eu admiro, assim, muitíssimo projetos como esse, da comunidade angolana, porque se é uma tecnologia que está sustentando todo, né, pensa junto, assim, se software aberto, livre, é o que está sustentando toda a indústria de tecnologia, quem é que está escrevendo esse código? Se a gente depende em só pessoas que falam inglês, ou só pessoas que estão na Europa, a nossa voz não vai estar lá. Por isso que, mais do que tudo, é muito importante a tua presença nessas comunidades. Se a tua voz não estiver ali, tudo que a gente está direcionando o mundo, e se software é aquilo que media todas as nossas relações humanas hoje em dia, a forma com que a gente se comunica, a forma com que a gente cria coisas, com que, sei lá, hoje em dia, né, pensa em internet das coisas, com que a gente abre a nossa porta,
Se você não está tomando essa decisão, a tua voz não vai ser considerada. E por isso que fazer parte disso hoje em dia é super importante. Mas porque a indústria também viu ali uma forma de aproveitar. Afinal, a gente, três cabeças, pensam de forma muito mais interessante do que só uma. Imagina se a gente está pensando globalmente, que open source é global, você está em contato com gente do mundo inteiro. Então, essa inovação colaborativa é o que fez a indústria florescer e ser tão grande. Obviamente, redução de custos, empresas geralmente se focam nisso, o que eu acho que é problemático, porque afinal, trabalho é feito, né? Então, hoje em dia, o departamento que eu trabalho, chama Open Source Program Office, é um tipo de departamento que está sendo bem estruturado, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, como departamento importante que media essa saúde entre a chama de health, saúde, em português é meio esquisito falar saúde, entre a empresa e o que as empresas estão consumindo isso precisam devolver, senão é muito conhecido em open source que a gente chama de a tragédia do comum, que é aquilo que você só usa, só usa, só usa e não retribui, e aí você gera uma diferença entre consumo e doar, e isso faz com que acabe. Então, para evitar isso, existem departamentos como o que eu trabalho, e por isso, quando as empresas falam que é só redução de custo, você tem que falar: opa, pera, sim, reduz, mas a gente precisa devolver. Obviamente, transparência e segurança, porque a partir do momento que você é aberto para auditoria, o que você está construindo pode ser verificado por muita gente. Então, você consegue ter inovação na indústria, porque você abre mais gente testar, mais gente opinar e mais gente auditar. Quando a gente fala de flexibilidade e escalabilidade, quando você tem um modelo comercial muito fechado, você não consegue ter plugs que você se conecta com o outro. Enquanto, por exemplo, em JavaScript, isso é muito comum, você tem 1 milhão de bibliotecas que você só plugue e você fala, não preciso criar do zero, eu posso só reaproveitar. Isso me permite ser mais flexível e sustentável. E, claro, se você foca não só no código aberto, mas em um padrão que é aberto, você permite que você tenha o que chamam de interoperabilidade, que é uma palavra que está bem em voga hoje em dia, porque as pessoas estão cansadas de trabalhar de forma isoladas e ter que reinventar do zero. Falei, tá, já entendi como é bom para a indústria, mas por que isso é bom para mim, né? O open source também pode ser bom para você por inúmeros motivos. Primeiro que a tua voz ali falando para o que está gerando o futuro dessa indústria, porque te dá acesso a conhecimento e experiência, e muito acesso. É muito simples? Não. Geralmente a curva de conhecimento para você entrar num projeto em andamento, ela é longa. Mas você vai ter possibilidade, por exemplo, você saiu da sua escola, ou não sei em qual ponto da tua carreira que você está, você é um estudante ou um profissional, mas você fala, quero me candidatar a uma vaga. E talvez você encontre um projeto que vai te colocar numa caixinha. Vou ser desenvolvedora. Beleza, vou ser front-end, né? Geralmente, quando a gente vai buscar um trabalho, você é colocado dentro de uma caixinha. E aí talvez você passe 10 anos da tua vida só fazendo front-end, assim, e você fala, poxa, mas eu queria tanto conhecer outra coisa, né? Você vai num projeto aberto, ninguém vai te colocar numa caixinha, você vai escolher, você vai entrar no projeto, vai entender como funciona, vai passar por essa curva de conhecimento, vai falar, sabe que eu queria ser designer? E aí você pode simplesmente oferecer e experimentar isso. E é incrível. E é incrível, porque te dá a possibilidade de ser muito profissional, de ter um produto que milhões de pessoas vão usar, mas que você está aprendendo e usando isso como aprendizado, enquanto você não está com medo de ser tido, dependendo exclusivamente daquilo para tua carreira. E você está criando seu portfólio, que é o segundo item. E você tem esse portfólio que é comprovado das suas habilidades, está aberto, é transparente, o que também é uma das etapas quando você vai começar a contribuir, dá mais medinho, porque você vai trabalhar de forma aberta e transparente com gente que você talvez nunca conheça pessoalmente. O que vai fazer com que a tua comunicação melhore muitíssimo. Você precisa trabalhar de forma assíncrona com gente do mundo inteiro que vem de outra cultura, então você tem que tomar bastante cuidado de forma muito respeitosa, aprender a se comunicar de forma clara, respeitosa com gente do mundo inteiro. Isso é uma habilidade incrível que vai te levantar o teu currículo muito alto.
Como eu estou falando, você trabalha com o mundo inteiro, então tua rede de networking em relação profissional vai aumentar muito, querendo ou não. Você está ali trabalhando com essas pessoas e como projetos abertos são ligados geralmente com causas, é que antes de começar eu estava conversando, eh, com o nosso próximo palestrante. Ai, vou ter que roubar teu nome aqui, com o Cleibson. Eu desculpa se eu estou falando pronunciando errado. O Cleibson trabalha para esse projeto super bonito, estava me contando que agora tem projetos que estão resgatando línguas nativas e traduzindo para línguas nativas. Poxa, que projeto bonito, sabe? E aí você, assim, tem um certo envolvimento que é emocional também, não é só profissional. Isso faz com que a sua rede se torne uma rede de apoio. Além disso, você traz reconhecimento. Imagina que bacana você falar: "Cooperei para o projeto que você é super de que você defende. Nossa, você contribuiu para o projeto", te traz bastante reconhecimento e visibilidade. Além do que, aprender a trabalhar de forma colaborativa, transparente, é é uma curva de aprendizado que muito dificilmente você vai ter numa além do que você vai estar aprendendo continuamente. Eu já falei um montão, então eu vou acelerar para mostrar para vocês agora como de fato se envolver, porque é muito bonito, você tem: até a teoria, beleza, mas como de fato começo, né. Vou dar algumas dicas que para mim demorou para entender e que para mim são dicas que vão fazer toda a diferença para você. E se você vai procurar um projeto aberto para se envolver, para alavancar sua carreira, eu vou te mostrar onde exatamente começar a procurar. Mas a primeira dica que eu dou para você é: tá apaixonado, toquei seu coração, esse projeto, o Hacktoberfest do Angola Fest, tocou teu coração e você fala: tô pronta, quero muito participar, eu acho que isso vai ser bom". Não escolhe o primeiro projeto? Dá seu tempo. Como todo relacionamento, você tem que ter tempo para encontrar aquele projeto que você vai se dedicar. Por quê? Porque a curva de aprendizado e a curva de você conseguir de verdade contribuir vai ser longa. Então toma tempo para encontrar um projeto, toma mais tempo para encontrar o projeto do que se dedicar. Toma o seu tempo. Pesquisa, como qualquer relacionamento, pensa num relacionamento afetivo mesmo com um outro ser humano, né. Você vai conhecer a comunidade, entender se a comunidade te faz bem, você tem que se sentir bem ali, afinal vai ser o seu trabalho, possivelmente voluntário, por bastante tempo. Já que você vai dedicar a sua coisa mais preciosa, que é seu tempo para esse projeto, dá o seu tempo para poder encontrar aquele que você de verdade tem afinidade. Às vezes o projeto é incrível, mas você simplesmente não tem afinidade com a comunidade, tudo bem, não tem problema. Vai encontrar aquele que te faz bem. E quando você escolher um, se dedica pelo menos 6 meses. Eu diria pelo menos 1 ano, mas 6 meses é um tempo mínimo para você se dar o tempo de aprender. Pode ser bem frustrante e complicado você começar a entender o projeto e efetivamente virar uma contribuinte. Então, dá um tempo e coloca nessa meta: "Vou ficar 6 meses", e separa um tempo disciplinado. Pelo menos 2 horas por semana eu vou me dedicar a esse projeto. Por quê? Porque isso vai criar também com que a comunidade confie no que você está fazendo. E você tem que pensar pelos 2 lados, né. Também vai demorar tempo, das maintainers te darem o suporte para que você possa começar. Então vem os tempos dos 2 lados. Então se as pessoas também estão fazendo um trabalho voluntário, vão dedicar para te acolher e te fazer o onboarding. Então o mínimo que você pode fazer é pensar: "Poxa, então também vou dedicar o meu tempo a ficar um tempo nesse projeto". Que me leva ao tópico comunidade. Uma das coisas mais importantes que você pode fazer é ser parte presente nessa comunidade. E por isso que contribuição é muito mais do que só código. Eu não tenho como reforçar isso. Contribuição é muito mais do que só código. Geralmente, mesmo, eh, desenvolvedores de softwares que já têm muita experiência, mesmo essas pessoas, às vezes demoram meses para conseguir colocar a mão no código, porque pode ser um code base complicado. Mas às vezes nem é isso que o projeto precisa. Às vezes o que o projeto precisa são de pessoas que advoguem por ele, ou design, ou uma boa documentação. Às vezes, se você tem essa capacidade interpretativa, você vai ler e falar: "Olha, eu adoro o projeto, mas eu não consigo nem entender o que ele faz. A sua maior contribuição vai ser arrumar a documentação, e é onde a maioria dos projetos precisam de você". Então não pensa que: "Ai, está muito distante, porque eu sou um, um coder iniciante, assim", não tem problema
problema não. Projeto open source é um ecossistema gigante, é muito, muito maior do que só código. E, por fim, compartilha aquilo que você aprendeu. É um pouquinho, mas você estende a mão para o outro e fala, nossa, eu entendi como funciona o Git, que é a coisa mais complicada. É incrível, adoro controle de versão, mas é complicado de começar a entender. Então compartilha aquilo que você aprendeu. Fazer essa parte, juntar essa comunidade é o que dá força para todos esses projetos. E outra forma de começar são estágios pagos, ou grants, né? Eu vou compartilhar também, já mando o link para vocês, com todos os links do que eu vou mostrar agora e para essa apresentação. Mas o que eu quero mostrar para vocês é como vocês podem, e eu vou fazer isso em 2 minutinhos para poder encerrar essa fala. Se você está buscando, agora só por favor, alguém me fala que o Zoom não me dá exatamente um feedback. Vocês estão vendo meu browser, né? Cheio de tabs aqui, e agora estão vendo o Angola, o Angola Fest, certo? O site do Angola Fest. Certo, Paloma, estamos aqui a acompanhar. Muito obrigada. O que eu diria para vocês, para começar a procurar, tipo, como diabos eu começo a procurar um projeto, é buscar pelo site de fundações. Porque fundações, o papel da fundação para o software livre hoje em dia é fundamental. Elas têm os projetos, eles se abrigam debaixo das fundações porque elas ajudam tanto na parte legal quanto na parte infraestrutural. Então, projetos que são críticos para a indústria geralmente são abrangidos por fundações. Então, além daquele que você usa, dá uma olhada no site das fundações. A Software Freedom Conservancy, que é uma das mais clássicas, ela tem um tabzinho de... Ai, deixa eu tirar esse negócio aqui da frente. Tadã. Infelizmente, essa é a parte, por isso que, mais do que tudo, eu apoio muito projetos de outros países que não são de língua inglesa. A maioria dos contatos vai ser via língua inglesa. Mas hoje em dia, viva Translates por aí, você pode facilmente traduzir e conseguir, assim, de alguma forma. Tadã. Bom, Software Freedom Conservancy é outro é a Linux Foundation, que tem, acho que, os projetos talvez maiores hoje em dia e que abrange outras fundações. Linux Foundation abriga fundações, né? Tipo a Cloud Native, se você é mais afim de segurança, também pode procurar por fundações que tem a ver com o que você gosta, né? Ou estrutural, ou fintech. Eu sou bastante fã da OpenJS Foundation, porque abriga o Node, que é uma das linguagens que eu mais uso. E aí você vai descobrir, tipo, Node, gente, posso contribuir para o Node? E você entra no site da fundação e fala, o que a OpenJS faz? E você fala, nossa, se o teu foco é realmente botar o pé na indústria, é o que eu recomendaria, você buscar projetos que estão abaixo de fundação e que são críticos. Eles são mais difíceis de você realmente contribuir, entender, mas eles são de maior impacto, que vão te dar maior visibilidade. Se você coloca aqui, você vai ver que tem Electron, Node.js, são projetos muito grandes e que também, e essa é a melhor parte, geralmente eles são mais estruturados. Então, facilmente ele tem uma documentação muito bem feita e tem grupos de trabalho. Então, já é quebrado e bem estruturado para ajudar novos contribuintes. E assim vai, fuçando, vai entrando. Vou na fundação, vejo, que projetos a Cloud Native, que é o meu theme, são. Falo, vamos ver aqui, Graduated. E aí tem vários projetos e você vai indo até chegar provavelmente na documentação, o repositório. Um deles, um da Cloud Native, é do OpenTelemetry, que justamente eu tinha sido separado porque um dos maintainers ia estar aqui hoje com a gente. E falando sobre estágios pagos, e a última coisa que eu vou falar para vocês, o mais famoso é o Outreach, que é fundado pela Software Freedom Conservancy. Ele tem a cada 6 meses, são super concorridos, mas valem a pena.
mas eles vão te exigir que você já esteja no pool de contribuidores anteriormente. Eles não só são super competitivos, mas eles também demandam bastante tempo para você começar, mas vale a pena. Você vai receber um stipend que te dá o kickstart e você vai contribuir para projetos grandes que muita gente sai desses interns, desses estágios, já com estágios em empresas como Mozilla, GNU, Debian geralmente faz parte, ou projetos bem grandes. Outro programa super concorrido, mas que também, se você conseguir entrar, vale muito a pena, é o Google Summer of Code, talvez seja um dos mais famosos. O que eles projetos fazem? Você se inscreve e debaixo deles vão ter vários projetos que você pode aplicar. É outra forma também de conhecer os projetos. Outro que eu conheci recentemente é esse Major League Hacker, e eles também são pagos, e num focus, se você tem mais a ver com Python ou Data Science, são projetos enfocados em ciência aberta e que tem vários programas. Eles já não são tão contínuos como o Outreach e o Google Summer of Code, mas vira e mexe eles têm algum programa aberto, ou eles têm abertura e te dão verba para você fazer o teu próprio programa. Você pode escrever um projeto, escrever para eles, olha, eu quero fazer um projeto especificamente para ciência aberta aqui em Angola, e eles geralmente te dão uma certa verba para isso. Falei um monte, espero que tenha ajudado vocês. Nesse slide que eu estou compartilhando agora, o último item é um link para um Calendly, que é uma agenda coletiva. Vocês podem marcar um horário comigo direto para tirar dúvidas e perguntar qualquer coisa sobre open source. Mas, como o Antônio já disse no começo, a comunidade de Angola está aí justamente para isso também. Então, estão aqui, estendendo a mão para vocês começarem sua trajetória no open source. Obrigado por estarem presentes e por me ouvir. E agora,